É interessante, se você tiver como fazer isso, erguer todas as informações da época do seu nascimento, e assim como possíveis traumas que a sua mãe tenha passado durante a gestação também. É possível que alguns medos que você tenham sido causados por algum trauma na gestação. Por exemplo, uma pessoa que morre de medo de chuva, de tempestades e temporais. Pode ter tido uma experiência enquanto estava dentro do útero, uma experiência bem pesada em relação a isso. Essa experiência foi vivida pela mãe, mas a criança estava no útero, então é possível que tenha havido uma transferência. Então é interessante saber tudo o que aconteceu na sua chegada, quem eram as pessoas que estavam ali presentes, seu pai e sua mãe, como eles estavam, como se conheceram. Essa informação é bem importante. Agora vamos tentar sentir os sentimentos. Imagine-se o bebê que você foi. Imagine-se como o bebê. No dia da sua chegada, nos primeiros meses da sua chegada. Se você não conseguir se imaginar como um bebê, observe uma criança pequena por algum tempo. Veja a energia dessa criança, a inocência dessa criança. Ela só quer existir, só precisa ser alimentada, amada. Tão pequena, tão bela, não deseja mal a ninguém. Só está tentando encontrar o seu lugar ao mundo. Imagine esse bebê tão perfeito. Agora que você imaginou esse bebê, escreva uma carta para esse bebê. Uma carta de 1 ou 2 parágrafos. Escreva que está com ele, que ele é muito bem recebido e que você vai protegê-lo e cuidá-lo. Diga a ele com as suas palavras, diga ao seu bebê maravilhoso que você o ama e que está feliz por ele ser menino ou menina. Diga que você o deseja e que dará o tempo que ele precisa para crescer e se desenvolver. Garanta que sabe o que ele precisa e providenciará para que ele tenha tudo e que vai trabalhar arduamente para vê-lo como uma pessoa preciosa, maravilhosa e única que ele é. Quando terminar, leia a carta em voz alta, bem devagar, e note o que está sentindo. Se sentir tristeza e quiser chorar, faça isso. Depois disso, mesmo que pareça estranho, escreva uma carta para você mesmo, uma carta do seu bebê interior. Escreva com a sua mão não dominante. Se você é destro, escreva com a mão esquerda. Essa técnica ativa o lado não dominante do seu cérebro, contornando o lado lógico e sempre mais controlador. Facilita o contato com os sentimentos da criança que vive em você. Lembre-se, se seu bebê pudesse escrever, provavelmente não escreveria muito, talvez um parágrafo bem curto. E como estamos entrando em contato com o nosso bebê interior, eu acho bem relevante colocar algumas informações. Se você for como eu acredito que pode ser que seja, você gosta de entender
pelo menos um pouco do que acontece nesses processos. Se você for como eu, você também já procurou informações sobre tarô, vídeos sobre tarô, previsões. E uma das coisas que a gente sempre ouve nesses vídeos é que a leitura é atemporal, ou seja, ela tanto pode acontecer naquele mês, como ela pode acontecer dali 3 ou 4 meses. E eu já tive essa experiência da leitura se encaixar para alguns meses depois, e eu ir procurar e entender a leitura perfeitamente. Por que estou falando isso? Eu estou falando isso porque a espiritualidade não tem tempo. O tempo da espiritualidade é muito diferente do nosso tempo que a gente conhece aqui, como horas, minutos. O mesmo acontece com as nossas memórias, o mesmo acontece com as nossas sensações. Então, as sensações de bebê, elas podem ficar presas no tempo, fazendo com que a gente carregue elas durante a vida toda, porque elas não foram olhadas, não foram vistas. Então, a gente carrega aquela sensação. Ela é atemporal, ou seja, na vida adulta a gente revive ela, reproduz ela como no dia que ela foi criada. Sendo elas então atemporal e nos acompanhando muitas vezes por uma vida toda, a gente também consegue, numa meditação, num trabalho corporal de relaxamento, entrar em contato profundamente com essas sensações e tentar regular essas emoções. Regular é uma ótima palavra. Quando a gente começa a regular as sensações que a gente vive hoje, ou sensações que a gente carrega hoje, e a gente consegue voltar lá naquele momento e introduzir no nosso cérebro uma sensação melhor, a gente passa a ter resultados melhores. Isso, muito provavelmente, não pode ser feito apenas uma vez. A gente faz isso de vez em quando ou todo dia, conforme a necessidade de cada pessoa, mas isso costuma ter um resultado incrível. Outra questão bastante interessante é que o nosso cérebro, a nossa parte emocional do cérebro, a nossa parte sensação do cérebro, ela não diferencia muito bem o que é realidade do que é imaginação. Quer ver como funciona isso? Às vezes, quando a gente está ali vivendo no dia a dia, a gente recebe uma informação pela televisão ou pelo jornal de que algo muito ruim aconteceu com um grupo de pessoas ou uma pessoa específica. E a gente passa a ficar com medo, a gente passa o dia apavorado, a gente fica com medo de ser o próximo. Falando bem na real. Mas por quê? Se tudo aponta que foi um fato isolado, uma coisa bem pontual que aconteceu naquele lugar, naquele momento, com aquele grupo, com aquela pessoa, e que a gente está fora de perigo. Racionalmente, a gente sabe que a gente não está correndo risco. Mas no nosso emocional, a gente toma todas as precauções, a gente fica com medo, a gente fica completamente tenso, porque a gente sente uma ameaça. E quer ver como isso é bem verdade? Vocês vão lembrar do horrível caso daquele rapaz que entrou numa escolinha, numa creche em Santa Catarina e fez aquela crueldade, matou aquelas crianças, né? Naquele mês, a partir dali, as escolas começaram a colocar policiamento em todas as escolas, pelo menos aqui da minha região, todas as escolas estavam com policiamento, algumas escolas trocaram portões, muita coisa aconteceu ali, todo mundo começou a se proteger, né? E eu concordo plenamente, eu adorei a proteção que as escolas assumiram. Racionalmente, a gente sabe que se tratava de um caso isolado, a gente sabe que se tratou de um louco que não sabemos o motivo, se existe algum motivo plausível para isso,
mas aconteceu lá. Casualmente não havia nada que mostrasse que poderia acontecer em outro lugar, né? Mas todo mundo começou a tomar os cuidados necessários, ou seja, o cérebro emocional, ele não tem muita noção da realidade. E eu tô falando isso porque a partir do momento que a gente cria um cenário mental, indo até o nosso bebê ou a nossa criança interior, alimentando essa criança de amor, o cérebro, a tendência dele é integrar essa informação na nossa psique, porque ele não tem esse senso de diferenciação de tempo e realidade. Por isso esse é um trabalho tão efetivo e tão importante. E é baseado nisso que a hipnose e a PNL trabalham e fazem tanto sucesso. Porém, muitas pessoas fazem hipnose, regressão para recuperar traumas e poder reavaliar isso. E para algumas pessoas de fato não funciona. Mas por que não funciona? Porque a pessoa vai lá, desenvolve todo esse trabalho, entra em contato, faz tudo certinho e dá super certo, entretanto a pessoa não continua trabalhando aquele trauma, aquele sentimento. Aquilo começa a ficar insuportável para ela. Ela não aprendeu a se automaternar após o tratamento inicial. Ela não aprendeu a se levar a sério. E com o passar do tempo ela faz o quê? Reprime novamente aquela informação porque se torna novamente insuportável. Então esse é um processo contínuo. A gente precisa ir resgatar nossa criança, mas também a gente precisa entrar num novo comportamento para a gente poder ensinar para a gente mesmo o que a gente não aprendeu na época certa. Por isso é muito importante todos os passos desse programa que eu estou passando para vocês. Segundo Jung, nós somos feitos mais ou menos assim. Vou passar um breve resumo. Uma parte de nós que se chama self é a nossa essência, é aquilo que a gente nasceu para ser, é o nosso eu mais verdadeiro que existe, incluindo todos os talentos, incluindo todas as virtudes, é a nossa parte mais iluminada, é o nosso self, é aquilo que a gente veio ser. Porém, quando a gente sofre muitas alterações no decorrer da vida, e todos nós sofremos alterações, não somente na infância, no decorrer da vida toda a gente sofre alterações. A gente vai se modulando para conseguir se ajustar no ambiente que a gente está vivendo. E a gente cria, então, um novo eu, em que a gente chama de ego, o nosso ego. Muitas vezes o nosso ego tem sua base no medo, ou tem sua base no orgulho, ou tem sua base em algum ponto que não seria um ponto bom para a pessoa viver. É um ponto que acaba trazendo muitos problemas para ela ou para as pessoas que convivem com ela. Então, a gente não conhece muito bem o nosso self, porque a gente incorporou uma máscara chamada ego para poder conviver com as pessoas. A gente assumiu ensinamentos como comportamentos. A gente se entregou de coração ou de ego aquilo que a gente aprendeu a ser. Na astrologia, a gente pode dar uma olhada sincera para o nosso ascendente, que é como a gente chega. A gente pode dar uma olhada para os aspectos que a Lua faz. A gente pode dar uma olhada para os aspectos que o Sol faz, a casa 5 faz. E a gente poderá entender ali como o nosso ego foi condicionado. Quanto mais distante o nosso ego se encontra do nosso self,
mais bloqueios a gente carrega, mais difícil a gente conseguir entrar em contato com coisas que são realmente nossas, viver a vida que a gente realmente deseja. O ego, ele é uma proteção, ele é uma máscara, um jeito de se colocar no mundo. E o nosso ego está em constante modificação. Você já ouviu aquele termo? Nós somos a mistura das 5 pessoas que a gente mais convive, porque a gente se adapta ao meio, a gente vai integrando no meio e vai elaborando comportamentos que sejam bons para conseguir viver nesse mundo. Você já ouviu também aquele termo, me digas com quem andas e te direis quem é? É um termo até bastante preconceituoso, né? A princípio a gente vê, mas se a gente pensar no termo de a gente se adapta mesmo às pessoas que estão convivendo com a gente, esse termo vai fazer total sentido. Então, isso é uma outra coisa muito interessante da gente saber antes da gente entrar num trabalho de meditação. Outra dúvida que poderá surgir bastante, né? Eu não sei exatamente quem eu sou, então. Eu sou o que eu aprendi que eu era. Eu sou o que me ensinaram a ser. Eu não sei o que eu quero, então. Se essa versão que eu vivo é uma versão que não me faz bem, quem sou eu então que eu quero? E por isso a gente usa o termo automaternagem, para a gente poder conversar com a gente mesmo e conversar em voz alta, como eu já citei antes. E talvez nesse momento você fique pensando, mas o que eu vou ensinar para mim mesmo e por que em voz alta? Não sei se você já ouviu falar que as palavras têm poder, né? As palavras que a gente fala, elas têm um significado melhor, maior, e as palavras que a gente ouve também. Enquanto a gente fica na esfera mental, aquilo é poderoso sim, mas quando a gente solta para fora, aquilo tem um poder ainda maior. Por isso é importante conversar com a gente, o nosso eu de agora, conversar normal, como estou conversando agora, e ficar recebendo as respostas por pensamento. E sobre o que vou ensinar a mim mesma, isso é bem conectado com o mapa astrológico. Onde está a sua Vênus? A posição da sua Vênus está dizendo o que existe de valor para você, o que é importante para você. Cada arquétipo que essa Vênus carrega vai lhe dizer o que realmente faz sentido na sua vida. Como está a sua casa 2? Que planeta tem na sua casa 2? Que signo tem na casa 2? A casa 2 é o que eu considero valoroso, os valores que eu tenho para entregar ao mundo. Esses posicionamentos estão falando sobre coisas que são valorosas para você, que se trata da sua essência. Não adianta você querer ensinar para você coisas que não fazem parte da sua essência, do seu self. Não vai funcionar. No final das contas, você vai estar modulando você mesmo a uma pessoa que você não é, novamente. Então, conhecer o mapa astrológico é muito importante para entrar em contato com os seus verdadeiros valores. E para quem entra em contato com o mapa astrológico e aí se dá de conta que está tudo no fogo, Lise, eu tenho planetas no fogo, qual que é a minha função? É atacar o coleguinha? É ser agressivo? É espalhar a raiva? Não, meu bem. Você tem elementos no fogo porque você é um ser corajoso. Você veio entregar a esse mundo mudanças. Você veio inspirar as pessoas. Você é um defensor natural das pessoas que não têm tanto fogo quanto você.
O fogo, ele não representa somente a raiva, nesse sentido de é muito impetuoso, é muito energético, é muito agitado. O fogo, ele é o signo que ele veio para inspirar, para amar loucamente, para proteger. Então, ter elementos no fogo não precisa te tornar um ser agressivo, não precisa te tornar uma pessoa que ataca, não é para isso que esse elemento está forte no seu mapa. E é muito provável que você pense, mas eu não consigo sentar, fazer uma meditação, eu não consigo ficar nessa coisa tão branda assim. E eu te entendo, você precisa correr sempre, gastar essa energia, se movimentar, praticar um esporte radical. Você precisa entrar em contato com esse fogo que existe no seu mapa, usando bastante essa movimentação toda, porque após você conseguir fazer isso, você consegue fazer um trabalho melhor com você mesmo. Você é um ser energético, você é um ser muito cheio de energia, cheio de gás. Você precisa se utilizar desse gás, justamente para não jogar isso nas pessoas de forma nociva. Se você tem muita água, é provável que você diga, nossa, mas eu sou muito emotivo, eu congelo em situações de estresse, eu fico muito chateado, eu não consigo lidar, eu me tranco em mim como um casulo, eu me misturo com os outros. Regulação de emoções. Você precisa entrar em contato com o que é seu, aprender a lidar com essas emoções, aprender a sentir, aprender a entender o que está sentindo, aprender principalmente a aceitar o que está sentindo. Não dá para ficar nisso de não gostei de como eu me senti, vou reprimir, vou procurar outra coisa. Fulaninho me frustrou, vou correr pro colo do ciclaninho. Aprenda a encarar as suas dificuldades, fazendo a regulação de emoções. Para quem tem muita água no mapa, é extremamente necessário aprender a regular, aprender a sentir, aprender a resiliência. É muito importante. Para quem tem muita água no mapa, se magoa, passa uma vida inteira magoado, como se nunca pudesse ouvir um não, como se nunca pudesse entrar em contato com sentimentos ruins. Não dá para reprimir tudo isso. Precisa aprender a resignificar, a regular. Para quem tem muito ar no mapa, que é uma pessoa mental, evita os sentimentos a todo e qualquer custo, uma pessoa que reprime com total facilidade, uma pessoa que morre de medo de entrar em contato com os próprios sentimentos. Eu acho que vale muito o conselho de coragem. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Aceite a sua vulnerabilidade. Aceite que existe água em você que precisa ser vista. Você precisa ver o que está ali. Não dá para racionalizar tudo. Não dá para tentar encontrar explicações lógicas, embora eu, com bastante ar no mapa, seja sempre o que eu desejo. Eu quero uma explicação para o que está acontecendo. Então, para nós, que temos muito ar no mapa, vamos aprender a encarar aquele sentimento que a gente foge, procrastina, não quero ver, aquilo vai doer, não sei como lidar com isso, não sei que explicação dá para mim mesmo depois daquilo. Coragem para se transformar. E para quem tem muita terra no mapa, que muitas vezes estagna, não vai para lado nenhum, fica correndo atrás de um mesmo assunto muito tempo, fica com dificuldade de ir a um além, fica ali sentindo e tentando resolver sem abrir o leque, sem ir mais além. Eu acho que é coragem também, muita coragem
muita vontade de ir a algo. Você tem o dom de construir algo, construir bonito, mas precisa sair da caixa, precisa sair desse circuito de ficar prestando atenção sempre nas mesmas letras, sempre nos mesmos dilemas, precisa abrir os horizontes, precisa pegar todas essas sensações, todos esses sentimentos e olhar para ele com um olhar mais positivo, mais elevado, assumindo que quer transformar isso de alguma maneira. Mas por que é tão difícil entrar em contato com essas vulnerabilidades? A gente costuma sentir uma vergonha tóxica. Da mesma maneira como a gente se sentiu muito envergonhado por precisar de atenção, de amor, de carinho, de aconchego, da mesma maneira como isso foi usado para nos envergonhar. E na vida adulta a gente costuma sentir essa vergonha da nossa vulnerabilidade. E a vergonha é um sentimento muito difícil de sentir, muito complicado. É muito difícil entender o quanto aquilo nos pega de uma maneira muito complicada, dolorosa. Então, normalmente, a gente pode vir a sentir pela nossa parte vulnerável a mesma vergonha que a gente viu, que a gente percebeu que os outros nos passaram. Durante a meditação, pode acontecer algumas coisas que eu vou citar aqui. Certas pessoas têm dificuldade para visualizar, seguindo as instruções. Nós todos perceptualizamos, mas nem todos visualizam com facilidade. Cada pessoa tem um mapa primário do mundo. Se você for primariamente visual, provavelmente diz coisas como posso me ver fazendo isso. Mas se é primariamente auditivo, pode dizer isso me soa bem, ou algo me diz para fazer isso. As pessoas com percepção sinestésica provavelmente dirão eu sinto que isso é certo, ou eu me sinto impelida a fazer isso. Não se preocupe se tiver dificuldade em visualizar. Você vai perceptualizar ao seu modo. Às vezes as pessoas não podem ver, ouvir nem sentir a sua criança interior. Normalmente isso acontece porque durante o exercício elas são a criança, estão realmente no estado de um bebê. E se isso acontecer com você, repita a meditação, procurando ver a você mesmo como um adulto e ouvindo a sua personalidade de adulto dizendo as frases. Certas pessoas sentem que a criança será um novo peso se a levarem para casa. Se esse for o seu caso, provavelmente você está sobrecarregado de responsabilidades. Lembre-se de que você precisa apenas de alguns minutos por dia para entrar em contato com a sua criança interior. Essa é uma criança que você não precisa alimentar, vestir, tomar conta. Nutrir emocionalmente a sua criança interior é uma forma de dedicar algum tempo a você mesmo, o que você provavelmente não tem feito. Às vezes as pessoas ficam zangadas ou revoltadas quando veem o bebê que eles foram. Isso indica um nível muito grave de vergonha tóxica. Nós nos envergonhamos do mesmo modo que fomos envergonhados. Se suas imagens de sobrevivência o rejeitaram por sua vulnerabilidade de bebê, você pode rejeitar o seu eu da mesma maneira. Se você sentir raiva, desprezo ou repulsa quando fizer o exercício, precisa tomar uma decisão sobre a sua disposição para aceitar a parte fraca e vulnerável do seu eu. Essa é uma parte real da sua pessoa, é uma parte de todos nós.
Enquanto você não estiver disposto a aceitar a parte mais fraca e mais desamparada do seu eu, não poderá ser realmente poderoso e forte. Uma parte da sua energia e da sua força estará ocupada em rejeitar a outra parte da sua personalidade. Essa luta interna desperdiça grande porção do seu tempo e da sua energia e da sua força. Por mais paradoxal que pareça, sua força só vai aparecer se aceitar sua fraqueza. E lembre-se, isso é bastante importante. Se durante a meditação você experimentar sentimentos muito fortes, uma rejeição muito forte, raiva, medo, desamparo e ficar insuportável, você deve parar. Você deve parar, começar a respirar fundo, profundamente e deixar que o seu eu de hoje, cheio de qualidades, comece a apaziguar, consolar, mimar você. Diga para você mesmo que está tudo bem. Diga que tudo está sob controle. Respire fundo. Deixe esse sentimento ir esvaziando devagar, não reprima, não saia correndo, vá respirando lentamente e falando para você as coisas certas que você precisa ouvir, porque lembre-se, somente você sabe qual é a melhor coisa a dizer a você mesmo. Respire fundo, tente ir se acalmando de uma forma natural, sem reprimir. Se você sentir raiva, ódio, aversão, você também poderá bater em um travesseiro ou um colchão, deixar essa raiva esvaziar com alguma coisa que não vá agredir ninguém e nem mesmo a você mesmo. Deixar essa raiva esvaziar seria bem a palavra, batendo em algum travesseiro ou no colchão, de alguma forma assim. Isso é bem importante. Se isso acontecer com você, esse sentimento chama-se vergonha tóxica. É o medo de acessar a sua vulnerabilidade. É um sentimento de vergonha mesmo. Você está apenas ultrapassando uma barreira dolorosa, mas você está limpando ela. Volte a fazer o exercício. Mesmo que seja necessário parar no meio, quantas vezes forem necessários. Esse é um processo lento. Muitas vezes para algumas pessoas pode demorar uma semana, outras pessoas conseguem na primeira vez e outras pessoas precisam aderir isso por um longo tempo. Porém, é um exercício de limpeza, é um exercício de reconstrução. Não desista. As frases que mais impactarem você, onde você sentir que ali houve uma energia, um sentimento se apresentou, algo gritou em você em determinadas frases, essas são frases que ativam um bloqueio em você. São as frases que mais precisam ser trabalhadas. É importante no decorrer do dia trabalhar bastante essas frases. Elas representam um bloqueio energético ali. Existe algum sentimento, alguma emoção trancada ali. Não se preocupe com a questão de estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Cada pessoa, cada ser humano tem o seu jeito de fazer e o seu jeito de sentir. Não se preocupe com coisas do tipo eu deveria estar sentindo isso, ou eu deveria estar sentindo aquilo, ou eu não estou fazendo certo. Não, você tem em você tudo o que você precisa para atingir os seus objetivos.